Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, a nossa agência Mavox. Eu sou o Alex Marques, esse é o Lula Carrilho e nós somos especialistas de marketing e tecnologia. E hoje vamos debater alguns assuntos sobre como a gente pode estar ajudando ou você pode estar mudando a sua estratégia de marketing, a experiência com a sua empresa ou até mesmo sair de uma situação de fechamento, né? Tem alguns clientes que a gente acaba pegando nessa situação e transformar o jogo e passar a jogar o jogo de gente grande, né? Quer se apresentar, Lu? Acho que apresentar, eu prefiro falar de verdade de conteúdo, porque a minha apresentação sempre é essa. Uhum. Eu amo conhecimento. Exato. Amo Dividimos essa paixão. Amo informação, então assim, mais importante que saber quem eu sou é saber como a gente pode fazer para mudar o jogo. Com certeza. Então, algumas informações têm mostrado uma realidade completamente diferente de mercado do que aquilo que a gente muitas vezes acredita, né? Existe um senso comum a partir da chegada dos grandes coaches como players de negócio e uma venda... Criou uma fanfic, né? É uma magia... Sim. reversa, né? É uma magia maligna, vamos dizer assim. Porque a grande realidade é que não existe uma... Fórmula mágica. Não existe. Não existe a bala de prata. Não existe. Então, assim, existe trabalho duro, existe muita criatividade e muito investimento. Exato. Então, assim, só que com o advento... E eu não digo isso de forma negativa. Eu acho que o coach tem o seu papel. Principalmente como motivador para fazer a pessoa sair da inércia. Exato. Que é a fase mais difícil de qualquer negócio. É você ter a coragem de começar alguma coisa. Então, assim... Onde se gasta mais energia. Se gasta mais energia. Então, é importante a gente entender que não existe um segredo, existe um trabalho e esse trabalho ele tem que ser contínuo. Então, eu acredito efetivamente nessa fórmula. Pessoalidade, concordo, a constância e o investimento. Isso. Acho que sem isso a gente não consegue andar para lado nenhum. Exato. Só complementando o que você está dizendo, do meu lado, eu acabo trazendo a tecnologia para ter um trabalho inteligente. Porque não adianta a gente ter um trabalho extremamente árduo, porque o trabalho é árduo do marketing, de tocar uma empresa, tocar qualquer projeto que seja. E a gente tem a tecnologia ao nosso lado hoje, principalmente hoje, com inteligência artificial e outros mecanismos, que a gente consegue trabalhar de uma vez só e fazer todo um mecanismo automatizado. E hoje isso é o grande diferencial para as empresas, para ter resultado. Isso é importante porque se você parar para pensar, assim, as pessoas estão tentando transformar o marketing digital numa coisa específica, quando na realidade era só um braço do marketing. Exato. Como existe o marketing para serviços, como existe o marketing. Cara, assim, existem várias ferramentas, marketing político, marketing gospel, tem tudo, tem marketing para tudo. E o digital, a gente precisa entender que é só uma forma... Cara, quando eu comecei a trabalhar algum tempinho atrás... Algumas décadas no passado. Algum tempinho atrás, era como se fosse a introdução dos softwares de designer. Sim. Antigamente era feito tudo como? Na mão. Sim. Então o cara ia lá, o arte finalista servia para isso. Sim. Assim, a ferramenta mudou a forma de trabalhar para que você ganhasse mais agilidade, mais velocidade, as coisas começaram a evoluir nesse sentido. Mas aqui, o conhecimento é o mesmo. Se você não souber... A base é a mesma. Se você não conseguir entender como formatar um anúncio... Exato. Assim, não adianta você ter o melhor software de interação, de integração para que você faça qualquer tipo de criação. Exato. Então, assim, a pessoa se ilude. Ela acha que, aquela ferramenta vai ser mágica. Eu tenho o software, então resolvi o meu problema. Não. Exato. Você não resolveu. É uma engrenagem de toda uma máquina. Exatamente. Então, assim, qual o grande segredo disso? A gente precisa voltar um passo atrás e entender que o marketing, ele é feito pra gente. Exato. Então, assim... Comunicação. É comunicação. Então, a tecnologia facilita a vida da gente 1000%. Exato. Mas
só a tecnologia... Não resolve. Não tem... Porque precisa do humano. Exatamente. Sempre. É preciso unir isso. Exato. Máquina e homem. É necessário. Exato. Então, assim, quando você tira o homem da equação, você está andando para trás. Você trava toda a engrenagem. E eu acho que isso é o segredo. É você absorver o conhecimento que a tecnologia traz, as facilidades. Eu sou muito favorável a todas as tecnologias. Sim, sim. Mas as pessoas estão substituindo o básico de qualquer compra. Porque a gente não compra produto. Exato. A gente consome o irmãozinho que está na frente. Então, se eu não tenho credibilidade com isso, do que adianta? Se eu não confiar em você, o que eu estou fazendo aqui? E vice-versa. Exato. Isso é muito claro para a gente, mas para alguns empreendedores que não estão na linha de frente de vendas ou não bem com essa skill, é muito comum o cara esquecer que a venda, acima de tudo, acima de qualquer estratégia, script, qualquer coisa que você queira, ela é entre dois seres humanos e ela não é uma decisão tomada logicamente. Nenhuma compra que, até mesmo nós que entendemos esse mecanismo, acontece logicamente. Então, a gente nunca pode perder esse fator, que a emoção, a relações humanas, a autoridade conta na hora da venda. E é isso que a gente enxerga no mercado. Além de ter um preconceito com mecanismos de marketing atuais que funcionam, tem dados que funcionam, muitos empresários ainda estão amarrados a velhas formas de marketing. Marketing talvez não eficiente. Por quê? Qual é a principal dor que a gente recebe aqui dos nossos clientes? Você que está na linha de frente da negociação e da recepção dos clientes. Qual é a dor que o cara vem? Olha, o supra-sumo, tipo... Sim, eu entendo que o principal, ele vem do excesso. O excesso de informação faz com que a pessoa se perca. Sim. Então, isso vai levar a gente para um ponto específico, que é, a partir do momento que eu não sei fazer... Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Sim. Então, assim, eu acho que o grande segredo é que as pessoas precisam entender que essa fórmula do eu consigo sozinho administrar tudo... sim. Não existe. Sim, eu não posso ser o gestor do meu negócio, o marqueteiro do meu negócio, Exato. O vendedor do meu negócio, o produtor do meu negócio. Gente, isso é uma ilusão que está sendo perpetuada. Exato. E a gente se perde com isso. Sim. Por quê? Perfeito. Porque não dá. Eu tenho que fazer aquilo que eu sou bom. Porque o meu diferencial é a qualidade do que eu faço. É o diferencial. Então, assim, as pessoas falam muito em diferencial competitivo. Sim. E aí elas transformam o diferencial competitivo em imitação de quem está há mais tempo no mercado e consolidado. Sim. Então não adianta eu entrar com um novo produto no mercado, que eu tenha produtos similares, e eu ficar espelhando aquilo que o outro faz. Eu tenho que me inspirar naquilo, mas eu não posso repetir. As fórmulas não podem ser... Não existe, como a gente falou no início, não tem bala de prata. Exato. Eu preciso me encontrar no mercado. Então, a maior parte das pessoas hoje, eu percebo que elas se perderam. Sim, elas começaram a comprar todos os cursos. E aí elas olharam para aquilo e viram um universo muito grande. Exato. E, meu Deus, como é que eu faço isso? E estão perdidas com isso. Exato. Então, eu acho que o mais importante hoje para o mercado são as pessoas entenderem o seguinte: eu preciso de alguém que entenda para fazer da maneira que eu preciso. Porque ainda tem um outro ponto que é muito importante. As pessoas têm que entender que quando você contrata uma agência, um consultor, um assessor, é para tirar dele o melhor que ele tem para dar e não para o cumprimento da sua vontade. Também. As pessoas se justificam hoje em dia achando que por ter uma agência ou algum profissional especializado, ela tá
dando aval àquilo que ela acha que é realidade. Exato. E aí o trabalho não anda, as coisas não fluem. Sim. E você simplesmente... Tem clientes que eles vêm com uma ideia muito rígida, que ele quer aquela estratégia, só que o profissional, ou às vezes, muitas das vezes a gente identifica que aquilo ou não é o time para ele, ou ele vai gastar um dinheiro e não vai ter uma conversão decente daquilo, ou aquela estratégia não condiz com o que ele veio aprender, às vezes, até de algum coach louco aí, que tem muitos por aí. Você quer ver um ponto? Um ponto legal? IA. Sim. Uau, todo mundo fala. Sabe qual é a frase que eu mais escuto? Você usa que versão do IA? Porque... Do ChatGPT? Do ChatGPT. Porque o povo escuta na internet, o povo consome o curso a partir da internet. Computador. E aí o que eles fazem? Repetem. Sim. E aí, essa semana eu ouvi umas 3 ou 4 vezes. Porque se você usa o ChatGPT, a versão 3.0, é um adolescente. Você tem que pagar. Tem essa frase, eu não lembro da frase, mas é porque é engraçado. Sim, sim. Porque 4 ou 5 pessoas, na realidade, diferentes, falaram isso pra mim. Você tem que conviver com um adulto. Ou seja, a versão paga, né? Que é um adulto formado, especializado. Exato. Aí eu olho para as pessoas e fico... Eu não questiono, né? Sim. Porque eu deixo as pessoas viajarem no que elas gostam. Mas eu fico pensando o seguinte... Gente, o dia que eu depender do ChatGPT para pensar por mim... Exatamente. Eu tô perdido. É isso que é o medo da tecnologia hoje, mais recente. As pessoas estão com preguiça de entender o pensamento, de construir o pensamento. Exatamente. E quando você... Eu até te mostrei em algumas das nossas reuniões como que a gente utiliza aqui de maneira mais estratégica. A gente faz um compilado, faz um raio-x, uma análise toda do cliente e depois passa isso para uma IA. Obviamente, para formatação. Ela vai ali, vai refinar, vai trazer. Mas a gente, antes disso tudo, a gente setou essa máquina. E não importa se ela é a Premium, a Diamante, a Free. Se você sabe manusear o prompt de comando, a preparar o terreno, cara, ela vai te dar o resultado. Assim como você saber pesquisar no Google é importante. Tem vários hacks que a gente usa, que a gente localiza resultados diferentes. Por exemplo, se eu botar ali in test, e um ponto PDF, por exemplo, eu vou localizar uma pancada de arquivo em PDF. Ele só vai me trazer isso. Coisa que acho que eu acabei de falar grego para você e para a maioria das pessoas. Então, são recursos, são técnicas que você vai aprimorando. Exatamente. Eu acredito no seguinte: se você não sabe o que está perguntando, qualquer resposta vai servir. E o principal, se você não domina o assunto, exato, cara, você pode cair numa cilada. Sim. Pode cair numa cilada. Uma informação errada, pô. Então, assim, as pessoas estão com preguiça. E a gente está criando padrões onde não existem padrões. Sim. A gente está querendo... É engraçado como a sociedade se movimenta e a polarização, inclusive, ela passa por isso. É assim, eu preciso definir que o mundo pense da mesma maneira que eu. Sim. Quando na realidade não é assim, gente. Nunca foi. Nunca foi, nunca será. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, assim, o meu diferencial, ele precisa estar pautado por aquilo que eu acredito. Sim. E aí, com a criatividade e com as técnicas certas, eu vou comunicar da maneira que é necessária, da maneira que se precisa. Sim. E não o inverso. Tem uma questão da comunicação, que essa é muito presente aqui com a gente, que é o quê? Eu, particularmente você também, a gente divide essa vertente. Nós somos do marketing educativo. Sim. Onde a gente pega, além de a gente instruir os nossos clientes, a gente comunica e instrui os leads, né? De certa maneira. E ensina os nossos clientes a instruírem os próprios leads deles. Então, tem metodologias técnicas que é puramente só visada em número, em venda. E isso, até um primeiro ponto, pode ser atrativo, pode ser funcional, pode tirar de uma situação X e levar uma Y, mas ela não é sustentável. Por quê? O que acontece nessas situações? Quando você foca muito no número da venda, você vai estar se tornando refém dos ads da propaganda paga.
Então, aí a gente entra naquele debate que a gente teve um pouco antes de começar a conversa. Se eu gasto 500, eu tiro 1.000, para tirar 2.000, eu tenho que botar 1.000, basicamente. Então, se eu tenho uma metodologia diferente, aonde eu estou investindo 500, mas eu tenho uma estrutura de autoridade, de comunicação, de educação, de audiência, esses meus 500 eu passo a tirar 2.000. E com o passar do tempo, eu posso inverter o número de investimento que eu estou botando com o número de faturamento que eu estou tendo na minha empresa. Isso está alinhado com o tripé. A pessoalidade. Exato. Então, assim, as pessoas consomem pessoas. Exatamente. Não adianta. Isso desde antes das mídias sociais. Sim. Ninguém compra um apartamento, ninguém compra um carro simplesmente porque acha aquela marca legal ou acha aquele imóvel legal. Exato. Passa pela confiança, porque existe todo um processo por trás que é totalmente humano. Sim. Porque a burocracia é a mão do homem realizando tarefas. Exato. Os processos são pessoas fazendo aquilo que é preciso fazer. Então, o poder de convencimento, ele se dá através da pessoalidade. Você olha para aquele vendedor e fala assim, cara... O que mais vendia numa concessionária ou numa corretora é o cara que consegue atingir um nível de pessoalidade com o cliente. Então, assim, por isso é muito importante a gente ter o conhecimento em pauta. Sim. Porque as pessoas, quanto mais elas anunciarem produto, menos retorno elas vão ter. Exato. Porque elas não estão solucionando a vida de ninguém. Exato. A gente não está falando de commodity. Exato. A gente está falando de serviços, de marcas, de valor agregado. Então, assim, se a pessoa não entende que ela precisa estar exposta e falar sobre o negócio, e isso eu não digo que precisa ser... eu me sinto feio, eu não quero... Ok, mas a gente precisa ter algo que realmente traga. Eu costumo dizer o seguinte... E aí eu uso muito a Bíblia naquilo que eu faço, porque eu acredito muito e você sabe disso. Assim, o que seria da cruz sem Jesus? Só um pedaço de madeira. É simples assim. Sim. Então, assim, é preciso. É preciso ter vida, conexão emocional. Tem que ter uma pessoa por trás. Se você não tem conexão emocional, se o seu serviço, o seu produto, a sua marca não agrega valor emocional para as pessoas, se ela não se conecta, ela não vai ter resultado. Exato. Eu posso trazer a gente falou de commodities, posso trazer um exemplo aqui de uma loja de cama, mesa e banho, né? Que é um varejo. Beleza, perfeito. É um commodity. Cara, hoje em dia, tu vai em todo lugar, tem os mesmos produtos de uma loja para outra. Como que funcionava esse marketing dessa empresa no começo deles? Eu tive a honra de estar com eles desde o início do projeto do e-commerce deles e tudo mais. Primeiro, tinha uma equipe de marketing descentralizada. Isso era horrível, porque cada um tinha uma comunicação diferente, seguia uma linha diferente. Isso era péssimo para eles. Segundo, era uma comunicação totalmente de vitrine, focada só em produto. E isso também não convertia. Tinham vendas, era operacional, só que não tinha a escala. Não existia ali, não tinha o fã, a lealdade, né? Que esse é o poder da comunicação entre pessoas, que você começa a adquirir uma legião de fãs, pessoas que são fiéis à tua comunicação, ao que você acredita. O que mudou nessa empresa? Quando a gente começou a fazer um projeto de educação, a gente passou a educar a audiência, trazendo informações como explicava algodão, dobras, o tipo de produto funcionava, o que é um piquê, o que é um 300 fios, a sensação que isso traz. Tentar trazer isso de maneira estática, obviamente eram feeds. E depois veio a ascensão dos vídeos e houve a necessidade de trazer uma influenciadora para a marca. E hoje essa influenciadora mudou o game total dessa empresa, humanizou. Então a diferença de você ter só uma logo, uma comunicação organizada, educativa, funcionava, mas você ter a persona
e uma persona que se encaixe, obviamente, com aquela audiência, tipo, no caso desse varejo de camisa, é uma mulher com especificações X, Y, Z, que se comunica perfeitamente com a audiência que a gente traz. Então, as vendas de produtos específicos que eles trabalharam em cima de criação de conteúdo, cara, detonavam o estoque. Pegava fogo, explodia. Então, isso você validou tudo que a gente até falou aqui. O cara saiu de um marketing descentralizado, onde ele tinha um cara lá que fazia e-mail marketing numa ponta, uma gestora de tráfego lá na outra, um cara que fazia banner, e ninguém se conversava. Então, um tinha uma pegada renascentista, que é até um pouco da vibe da empresa, aí o outro se comunicava mais despojado, e isso era uma miscelânea. Alinhou tudo, trouxe isso tudo com um alinhamento central, modificou para o modo educativo, e do educativo seguiu para uma persona, que mantém ainda os conceitos educativos. Então, é o que eu falo, a educação da audiência muda o jogo, e você consegue manter, às vezes, o mesmo investimento, nesse caso, eles mantêm o mesmo investimento há X tempo, porém com um faturamento um pouco mais elevado. Então, isso mostra que, ao passar do tempo, a gente vai conseguir trocar o valor de investimento por quanto que a gente fatura. Ou seja, eu invisto menos e faturo mais. Que é o sonho de todo empreendedor, todo dono de empresa. Sim. É isso. As plataformas Ads, elas têm mostrado isso, né? O Google, o LinkedIn, a Meta, que a cada real investido você dobra, né? Isso é uma estratégia, inclusive, comercial deles. Sim. Mas é possível ir além disso. Muito. Só que nós não conseguimos evoluir porque a gente não consegue ter o entendimento. Exato. Então, assim... Tem que entender como a rede social funciona. Tem que entender. E o problema é que as pessoas, elas navegam na internet e acham que são especializadas, porque elas acreditam naquilo que elas gostam. Sim. E não naquilo que elas precisam. Não, entender, exato. Então, assim, esse é o grande desafio de qualquer agência para trabalhar com pequenos clientes. Então, assim, a solução está na mudança de mentalidade do empreendedor. Com certeza. Só que a cada dia que passa, e aí a gente precisa ter esse entendimento, as pessoas ficam buscando soluções mágicas. Exato. Elas não querem ter tempo de trabalho, elas não querem ter o básico. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Existe um tripé lógico no mercado, no marketing digital. Site, blog e mídias sociais. Conteúdo, sim. Conteúdo. É o básico. Isso assim, é obrigatório. Sim. Mas aí você para pensar. Antes que venha, rapidinho, só falando para antes que venha as pessoas falando, mas o blog não funciona mais. Cara, realmente, antigamente o blog ele era fundamental para trazer acesso. Porém, hoje ele não tem mais essa função. Ele até pode trazer acesso, mas ele não é principal função fazer isso. Hoje ele é principalmente ranquear SEO, que é uma coisa que é o orgânico, vai trazer o acesso orgânico e vai melhorar o índice do site. E fora educação, entra o lead ali na homepage, ele vai entrar, pode aprender sobre, no caso da nossa agência, sobre marketing, sobre site, sobre redes sociais, entre outras coisas. Seja ele qual for, todo negócio pode ser ter um nicho, uma vertente educacional. Então é isso. Então, só fazer parênteses. Então, aí você parte por aí. Aí você tem esse tripé consolidado. O lead está indo para onde? Quem está atendendo? Exato. Como isso está funcionando? Tem todo um mecanismo por trás. Ou então, o cara investe no Instagram e não tem um site. Sim. Ele não tem para onde o cara ir. Ele não tem um canal de acesso. Porque, assim... A gente precisa entender que todo esse universo digital... entrelaçado. Entrelaçado. E ele precisa de direção. Isso. Ele precisa chegar a algum ponto. Ele precisa chegar a algum lugar. Ele precisa afunilar e você saber... Por exemplo, a maior parte das empresas hoje... Um exemplo. Elas perdem o lead daqueles que não chegam até o final. Quando lá no início você poderia simplesmente perguntar o dia do aniversário do cara e fazer uma ação promocional, mesmo que ele não tenha comprado ainda com você, dando um valor de desconto no dia do aniversário dele. Sim.
Quantas pessoas fazem isso? Muito poucas. Muito. É uma coisa básica. Sim. Isso você está falando do início do atendimento do chatbot ali, Sim. Do início, a primeira, a segunda linha. Cara, você pergunta o nome, o e-mail... Eu até te trago para uma realidade mais humana. Cara, tem muitos vendedores, infelizmente, hoje, de presencial que não tem essa habilidade, cara. Acho que as vendas, treinamento de vendas, se perdeu de uns anos para cá, das gerações, que às vezes eu vejo vendedores cascudos que não têm habilidade. As coisas sofrem venda, não fazem venda. As coisas se repetem. Exato. A gente está em 2024 e eu tô assistindo palestras do cara repetindo coisas que eu vi em 85, Pô, meu irmão. Sinistro. Assim, na faculdade de marketing eu ficava bolado às vezes com umas coisas assim são também. Os mesmos cases, as mesmas coisas. O povo... Assim, porque o mundo não consegue evoluir, porque tá todo mundo pensando dentro da própria caixinha. Da caixinha, Sabe assim, as pessoas ficam falando... É engraçado isso, quer ver? Não, ficava sendo. Inovação. Sim. É uma palavra fantástica. Sim. Né? A gente pode ter um debate aqui falando só sobre essa palavra. Pô, com certeza. Todo mundo fala inovação. Isso eu tô falando de empresas grandes também. Sim. Mas as pessoas não investem nisso. Exato. Elas repetem. Exato. a fórmula que deu certo antes. Então, assim... É aquela mentalidade, se o time tá ganhando, não se mexe. Vamos inovar, vamos fazer diferente. Aí quando você vai ver, eles só mudaram a cor. Mas a forma tá a mesma. Sim. Então, assim, gente, é um discurso, assim, eu realmente, assim, eu acredito que o Brasil pode evoluir muito e crescer muito quando os empreendedores brasileiros entenderem que eles são um indivíduo. Um ser pensante, cheio de ideias na cabeça, e eles precisam acreditar no que eles pensam. Sim. E não olhar para o lado e ver, não, mas o fulano tá dando certo. Tá falando daquele jeito. Tá dando certo, eu vou fazer também. A síndrome de ficar fazendo cópias daquilo que tá funcionando pro Beltraninho, poda muito o empreendedor. Porque, por exemplo, a gente tem ali vamos pegar... Quais serviços a gente poderia... Varejo. Vamos pegar varejo, que é muito commodity. O cara tá ali... Aí tem uma mapeada dos concorrentes dele, que fica monitorando até preço e tudo mais. Aí o Beltraninho tá fazendo live shop, por exemplo. Aí, ele acha que tá funcionando, mas às vezes aquele recurso que o outro Beltrano tá fazendo tá dando prejuízo. Sim. Não é o caso da live shop, mas... Às vezes tu vai para uma estratégia que você acha que está funcionando para o outro, mas aquela estratégia na realidade não está funcionando. É uma outra estratégia por trás que está funilando, que está performando o funcionamento dele. Sim, porque eu entendo isso de forma muito simples. Sim. Se eu for imitar você, por que a pessoa vai comprar comigo? Exato. Aí entra na disputa de preço, a guerra de preço. E a tendência é para a marca que tem mais conceito no mercado. Exato. Então, assim, não adianta isso. Isso não vai funcionar. Só que as pessoas caem nesse erro. Sim. De tanto ouvir nas plataformas esse discurso do faz você sozinho, e aí a pessoa, ao invés de investir numa ação que realmente funcione, em pessoas que estão pensando simplesmente naquilo que ele precisa fazer. Olha só, você está desenvolvendo seu produto, você está desenvolvendo seu serviço, você quer ser um influencer. Exato. Gente, não existe o eu sozinho. Exato. Existem várias cabeças pensantes por trás. Vamos pegar músico? Dá um exemplo de música. Vamos pegar música. Do teu nicho de... Cara... O que você faria, assim, pegando tudo isso que a gente está conversando até agora, por exemplo, um músico que já está trabalhando, já está numa... E ele quer chegar mais, alcançar mais. O que ele precisa? Eu acho que... Tocar mais vezes no show? Acho que aí tem um limite. Aí é o final. A gente tem as plataformas todas aí disponíveis para que aumente a geração de receita. Spotify, sim, Deezer, sim. E o YouTube Music agora sim, também. Sim. Enfim, tem uma série de plataformas. Mas eu acho que assim, tudo começa por você acreditar em você, no seu talento. Então, vamos um passinho atrás? Sim. É assim... Os novos talentos de hoje, os sucessos que tocam hoje, foram todos descobertos na internet. Sim. Gravando. A grande maioria. Não vou dizer todos, porque existem os contatinhos também, isso não muda. Isso é assim, funciona assim e tudo bem. Sempre funcionou. Mas, assim, se você não expõe o seu trabalho,
Se você não decide se mostrar ao mundo aquilo que você faz, como você vai alcançar o show? Tem que se expor, exato. Tem que se expor. Tem que se expor. Exato. Então, assim... Isso é um tapa na cara pra gente também. Sim. Por muito tempo a gente se segurou por trás das câmeras. Porque a gente estava pautado pela insegurança e pelo medo. Que a maioria... Nós somos empreendedores como todos os outros. Exato. Então, assim, a gente sofre das mesmas dores, mesmo sendo uma agência criativa que trabalha desenvolvendo campanhas, mas a gente também sofre com as mesmas dores. Exato. As mesmas limitações emocionais. Exato. Porque tudo parte por aí. A gente vai começar a entrar no campo da psicologia. Exato. Assim, então assim, por mais que você saiba que você pode, por mais que você acredite que você consiga... Que você sabe aquilo. Cara, assim... Você, é natural. É natural, é da nossa natureza. E a gente não pode achar que a gente é diferente. Porque os grandes nomes um dia também já pensaram assim. Exato. Então, assim, a gente não tá nem abaixo nem acima de ninguém. A gente só tem o nosso diferencial. Então, assim, por exemplo, o que eu costumo sempre falar para as pessoas, se você está satisfeito com o trabalho da agência, não mude. Você só pode trocar de agência a partir do momento que algo não esteja de acordo com aquilo que você quer. Exato. Agora, dê tempo. Exato. Dê tempo, deixa a agência desenvolver o trabalho, deixa a agência promover essa marca, promover esse negócio. Cara, porque às vezes o cara contrata, né? Contratou no mês ele já quer estar surfando igual o tio Patinhas na piscina de dinheiro. Essa isso ilusão, não existe. Porque geralmente o cara que vem até a gente, ele já comprou o curso de coach de alguém. Sim. Então ele já se que falou que em um mês faturou... Exatamente. E aí o cara... Eu vou aprofundar nessa parte aí, que isso é maravilhoso. E aí o que o cara faz? O cara começa a colocar aquelas provas sociais que, assim, vamos combinar, 90% gente, olha só, acorda. Isso daí é fake. É fake news. Aquilo ali você faz em qualquer programa da Adobe, qualquer programa... Não, cara, qualquer tem aplicativo. Tem aplicativo que já faz isso. Não, e o povo olha, caraca, o cara faturou 4, faturou 5, faturou 10, faturou 20. Aquela notificação, cara, tudo vale. Gente... Aquilo ali... 90%. Assim, eu dou 10% aí do mercado assim, que talvez realmente faça. Todo mundo começa enganando. Aí chega um dia que vira verdade, que aí o povo olha e fala assim, começa a comprar de verdade. Sim, o cara fez o efeito manada. Assim, exatamente. É outro gatilho mental. Manada. Então, assim, gente, por favor. Não tem jeito. Assim, a gente precisa ser um pouco mais prático e lógico em algumas ações. Né? Tanto é que hoje em dia a quantidade de golpe pela internet é absurda. Pô. Se você for olhar, eu mesmo, cara, eu sou profissional de marketing, cara. Eu sou profissional, mas os caras estão tão profissionais. Pô, os caras estão fazendo call center agora. Meu irmão, assim... Bonitinho. Os caras cai. Com a técnica de fala, tudo igual o telemarketing mesmo, cara. Impressionante. Então, assim, afiados. a gente precisa estar atento a isso. Sim. Então, assim, o empreendedor que realmente quer crescer, o empreendedor que realmente quer mudar, ele precisa ter uma agência. E a gente, quando fala isso, a gente não tá... Porque, assim, talvez a mentalidade do povo tenha na cabeça as grandes agências, né? Grandes... Sim, então, quando a gente fala a palavra agência, as pessoas olham, que isso? Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Sim. Não, e também o pessoal também criou São duas coisas que rolaram, acho que, no mercado, na minha visão. A primeira foi... A palavra agência criou um patamar, às vezes, para muitos inalcançável, inacessível. Sim. E, com o passar do tempo, principalmente desse advento de PLRs aí vamos dar uma chicotada em alguma galera aí, o pessoal entendeu que a palavra agência, gestão de tráfego e tal, que é, um parênteses, agência não é gestor de tráfego, são coisas bem diferentes. Numa agência, o gestão de tráfego, o gestor de tráfego, ele é uma célula de todo um corpo. Exatamente. Então, são coisas bem diferentes. Não é só apertar botões e pá, que é a função do gestor de tráfego. Enfim, houve muito gestor de tráfego recém-formado, sem posicionamento de marketing, sem entendimento de nada, muitas das vezes, vendendo soluções para as pessoas, se vendendo como urgências ou agências mesmo, até mesmo um grupinho ali de social media e gestor de tráfego. Só que foi se validado ao longo do tempo
que essas coisas não funcionavam. Esses caras não conseguiam extrair, às vezes, resultado de um certo tipo de cliente. Obviamente, porque às vezes poderia haver o cliente não está realmente disposto a investir uma quantidade de dinheiro que fosse possível extrair um certo volume, que aí quando o cara não tem audiência, ele é refém de quanto ele investe para poder extrair o resultado. E, em contrapartida, o gestor às vezes não ter uma estratégia realmente efetiva ou não ter uma experiência com aquele nicho. Então as pessoas foram fracassando, aí que se criou uma série de traumas. Tem uma amiga que ela é extremamente traumatizada com agências de marketing, agências mais famosas, que ela fala da gente trabalhar com ela e tudo mais, mas eu não entro nesse campo porque ela é uma cliente já muito traumatizada. Então, ela já vem com muitas dores que ela não vai compreender certos processos. Então, ela não tá no time de estar com a gente. Então, isso é o reflexo para muitos empreendedores. O cara se traumatizou tanto, a gente passou por 3, 4 gestores de tráfego ou agências, que quando escuta a palavra agência, ele já cria o ranço. Sim. Já se arrepia. Isso daí me leva para um outro universo. Se você parar para anotar, você falou da urgência, né? Quando o cara só o cara trabalha. Então, isso me leva a... Porque... Todo mundo já tentou fazer uma urgência, tá? A internet, ela também proporciona isso. E a gente estava falando de... Concordo. Então, assim, a gente precisa ter uma avaliação correta do que é agência. Sim. Então, muita gente se aventurou. Por exemplo, vou te trazer mais um dado. Eu estava lendo uma matéria da CNN que diz que teve um aumento depois da pandemia, um crescimento de abertura de empresa de 25%. Dentro do setor de marketing ou de geral? Geral, setor. Não, sim. A maior parte é em microempresas, né? Sim. Microempresas. A galera e a gente civil. precisa entender o que significa isso. A gente está falando de 300 mil negócios abertos. Para mais. Para mais. Então, a gente precisa ter um entendimento de que isso não é fluxo de empreendedorismo. Isso é desespero de desemprego. Porque a gente precisa entender que nem todo mundo é empreendedor. Sim. Muita gente abre empresa por necessidade. Sim. Assim, eu preciso sobreviver. Exato. E aí, infelizmente, isso se dá também muito no campo que a gente trabalha. Sim. Então, assim, pessoas que perderam o emprego abrem um negócio e começam a fazer a preço de banana aquilo que deveria ser feito com profissionalismo. E as pessoas começam a contratar essas pessoas para fazer... Gente, todo mundo tem que tentar sorte. Eu acho que o empreendedor, ele tem que entender o seguinte: em que nível eu estou? Isso. Então, assim, existe agência para todo mundo, para o micro e para o grande. Exato. E isso, essa disputa no mercado, ela se dá naturalmente. Agora, você precisa entender para quem você quer trabalhar. Exato. Com quem você quer trabalhar. Não pode ser... Para todo mundo. Para todo mundo. Infelizmente não funciona. Então, assim, o nosso trabalho, por exemplo, ele se dá a partir de um determinado valor. Menos que isso, não tem como. Não é que a gente não queira ou não precise. Mas não é substancial. Porque a gente quer entregar resultado. Exato. Então, assim, se o nosso objetivo é fazer aquela pessoa crescer, expandir mercado... Ela tem que estar pronta para aquilo. Ela tem que estar pronta psicologicamente e financeiramente. Exatamente. Porque a gente precisa acabar com essa ilusão de que tudo é da noite para o dia. Porque as pessoas ainda estão fixadas nessas notificações e todo mundo agora fala, eu ganho dinheiro dormindo. Assim, cara, pelo amor de Deus. E o brasileiro... Cara, eu não sei como é lá fora, eu não posso afirmar do que eu não vejo. Mas o brasileiro precisa mudar esse comportamento, cara. Assim, é uma loucura. Porque, assim, gente, isso não é real.
Então, isso pode passar a ser real depois de um tempo, sob o efeito manada. Mas... Não, eu até te digo mais. Ó, por exemplo, se você pensa numa loja virtual hoje, seja de varejo ou produto específico, não importa. Ou até mesmo PLR, e aí vamos bater... Explica. O que é um PLR? Isso, explica, porque a gente tá falando pro povo. É porque o pessoal vê muita coisa por aí, uns adolescentes, assim, pô, fiz 1 milhão, posa de Ferrari, mansão. Cara, tudo alugado. Início de conversa. Olha, peraí, deixa eu fazer PLR. um parênteses. Não, deixa eu fazer um parênteses. Você falou tudo alugado? Meu primeiro trabalho, infelizmente esse amigo meu já faleceu, foi numa agência história da carochinha, galera. Não, assim, foi sério. Isso daí foi em 1998. 98 eu tinha 1 ano de idade. Em 1998 eu fui responsável pela ação promocional da Pepsi. Caraca. No show do YouTube Pop Mart. Tinha cabelo nessa época ainda? Não, sempre raspo. Desde os 16 anos eu raspo a cabeça. Ele fazia isso. Eu cheguei com ele numa reunião na sede da Brahma, ali na Sapucaí. Sim. Ele era amigo de um dono de uma agência de automóveis. O dono fechava a agência, que era tudo no mesmo bairro, ali no Jardim Botânico. O dono fechava a agência, entrava no carro mais caro que ele tinha para vender e levava a gente como motorista. Sim. Tipo assim, eu olhava aquilo, eu falava... Então assim, gente, a gente... Olha só, você entendeu? 1998. Sim. Você tá entendendo aí? 1998. Em 2024, as pessoas continuam usando a mesma fórmula e você tá caindo na história da carochinha aí. Vamos lá. Tem uma... Até o Felipe Tito já falou sobre isso. Eu acho muito engraçada. Que é o quê? A percepção de valor. Eu acho que em cima dessa estratégia. Só que toda estratégia de marketing, quando ela é feita com coerência, com verdade, acima de tudo, que a gente não tá falando que você não possa ter esses recursos. Só que a forma que essa galera faz é enganosa. E isso não é o verdadeiro marketing. Marketing não é isso. Por exemplo, você usar um artifício para você se posicionar melhor, melhorar sua percepção de venda, porque a comunicação interpessoal, como a gente falou tanto de comunicação entre pessoas, conta também. Você tá bem arrumado, bem vestido. Como que você vai chegar para um diretor de uma multinacional ou para um diretor de uma fábrica hoje, pra gente fazer uma reunião, eu chegar com camisa de anime, moletom e chinelo, vou falar, pô, cara, eu vou fazer você ganhar 50 mil. Não existe. O cara, essa galera é louca, esse é um ripongo que entrou aqui na minha sala, entendeu? Então não existe isso. Então você tem que estar de acordo com o nível que você quer comercializar. Então, assim, você tá bem vestido, você talvez chegar num carro interessante, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, é importante, vai melhorar. Assim como você pegar o teu produto e botar ele numa roupagem nova, mais me fugiu a palavra. Atual, de maior nível. Sim. Por exemplo, o iPhone, quando você compra um iPhone, hoje todos estão seguindo o mesmo padrão, mas o Steve, ele trouxe um design de joalheria para criar as caixas do iPhone, do iPod, porque ele fazia aquele sistema de abertura. Sim. Então aquilo era incrível. Valor agregado. Valor agregado, percepção. Então, isso aí. A tua imagem pessoal... E tudo isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Custa dinheiro. Você só tem que saber se destacar no mercado. Exato. E qual estratégia você vai teleguiar. Isso não é errado você se posicionar dessa maneira. Errado é você falar que em um mês você vendeu um PDFzinho lá a X e tava com 1 milhão na conta. Porque isso não acontece. Você pode ter 1 milhão na conta. Só que você não fez isso em um mês. Você teve toda uma série de erros por trás, investimento, dinheiro que foram rolando, que chegaram naquele resultado. O Érico mesmo fala muito sobre isso. O Wendel também, que é um outro vendedor, coach, né? Não sei se ele é coach, né? Eu nunca sei, na verdade, como ele é. Mas assim, ele fala sobre isso. Que até ele fazer a primeira sequência de vendas, que putz, agora realmente acertei a mão. Cara, ele falou que foi quase 5 anos testando noite e dia. Sim. Igual um louco. Sim. Ali aprendendo. Porque é aquela coisa, são as horas de voo também, pra você aprender. Sim.
todo mundo que meio que começou nessa área de empreender no digital, ela começou ou comprou um sonho louco, que hoje o pessoal vende muito, ou ele começou para empreender por algum motivo. Eu comecei para empreender. Eu ajudava os meus pais na pizzaria que eles tinham. Então, eu já fui adentrando no marketing nessa parte, porque eu cuidava, fazia as promoções, fazia as coisas. Isso com, sei lá, 14 anos, 15, menos talvez. E aí eu fui aprendendo e fui sendo jogado nessa área. Então, eu tive muitas horas de voo até chegar nessa posição que a gente está aqui conversando para falar assim, putz, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Já testei dessa maneira e a gente está aprendendo o tempo todo. Sim. Exato. Mas o grande lance é o quê? Tem que ter tempo de aprendizado. Até as campanhas, quando você abre lá o gerenciador, ele tem um tempo de machine learning, que é aprendizado da máquina. Sim. Que você vai literalmente gastar para a máquina testar. Então, cara, tudo é aprendizado. Então, você tem que deixar tanto o teu time de marketing realmente trabalhar a sua marca. Não adianta você querer, em um mês, o cara vai te trazer um resultado absurdo, porque isso não existe. Se ele conseguir, pode acontecer. Meu irmão, beija o pé dele. Pode acontecer. Pode. Se você tiver um produto muito fora da curva. Isso. Porque assim... Mas ter um produto fora da curva é difícil de vender. Por quê? Às vezes a pessoa não tá nem... A audiência do meio não tá pronta para aquilo. Não, também. Mas assim... Pode acontecer. A questão é que a gente não pode também querer vender só dificuldade. Não. Pode acontecer, pode, mas a probabilidade para isso acontecer é a seguinte: quantas vezes isso aconteceu? É unicórnio, cara. Os unicórnios que a gente chama. É isso aí. São os unicórnios. Então, é igual tu abrir uma startup hoje e querer que ela vire a próximo Facebook. Cara, é um unicórnio, mano. Exatamente. Então, assim, tudo é possível. Tudo é possível. E o marketing, ele facilita a vida absurdamente. Exato. Acelera. Agora, cara, de verdade, assim, as pessoas precisam. O empreendedor, eu vou voltar a dizer, o empreendedor precisa entender que ele não é um mero repetidor de fórmulas que deram certo para outras pessoas. Exato. O produto dele precisa ter personalidade, o serviço dele precisa ter personalidade. Tudo que ele faz precisa ter a cara dele, a imagem dele. A gente não pode simplesmente achar que ficar jogando dinheiro para impulsionar alguma coisa vai gerar resposta. Porque tem que ter uma estratégia. Cara, o empreendedor ele precisa entender o seguinte, olha só, ele é a inspiração do marketing. Sim. Então, assim, a história de vida dele, sim, tudo isso vende. Tudo isso influencia. Sim. Agora, ele precisa se libertar disso. Porque o grande segredo que eu acho desses caras todos, da comunidade Alphaville, né? Vamos botar assim? Essa comunidade Alphaville. Coloca quem você vai dar chicotada, hein, cara? É jogar todo mundo pro senso comum. Exato. Ó, meu irmão, esse aqui é o segredo. E óbvio, os caras estão aí poderosos. E gente... Zero problema. Zero problema com isso. Porque eu sei que por trás deles tem muitos profissionais de marketing trabalhando. Sim. Um time bem grande. Um time bem grande. E que ninguém alcança grandes números trabalhando sozinho. Pô, vamos falar um pouquinho só de estrutura, já que a gente está falando de como a máquina meio que funciona. Só para vocês terem uma noção, quando a gente entra, qualquer cliente que entrou para fazer uma simples reunião, a gente faz a sala de guerra, que é o quê? A gente faz uma reunião onde a gente, obviamente, faz todo um estudo do cliente prévio. Depois que faz a reunião, faz uma leitura de como o cliente se comporta, o que ele está buscando, objetivo, se ele já teve trauma com a agência, se ele está com disponibilidade, tudo mais. Faz todo esse mapeamento, a gente senta, eu e o Lula, fala assim, cara, e aí, esse cliente fez essa leitura assim, assado, vi que ele precisa disso, e a gente começa a fazer uma estratégia de guerra, igual mexer um xadrez ou War, quem jogou War sabe. Vamos botar um peão aqui, não é? É isso. Então a gente faz toda uma estratégia, e muitas das vezes o cliente chega pra gente na situação de guerrilha, né? Onde ele tá na trincheira ali, ele precisa sair daquela trincheira pra ir pra um outro nível. É raro vir um cara com, assim, nossa, eu tô aqui com 50 mil para investir nisso, tranquilo. Nossa, sonho de qualquer... Esse é o sonho. Isso não, quase não chega. Vem o cara na trincheira. Porque o que acontece? O que eu enxergo de dor desses caras? De todo mundo que vem buscar o marketing. A dor latente é a seguinte.
comecei a não ter venda, ou tô tendo uma diminuição de venda por algum motivo e não tô conseguindo me recuperar. Porque tem sazonalidade, todo empreendedor já compreende isso. 90% do dono da empresa, do decisor final, ele só vai buscar o marketing, só vai bater na tecla do marketing quando ele identifica que ele não está conseguindo faturar. Sim. Fora isso, eu não enxergo... Aí vai vir os outros motivos, que o cara vai tentar por conta própria ou vai trazer um Zezinho da esquina e aí vai começar a bater as cabeças e vai se traumatizar. Eu acho, mas é sempre a grana. Eu penso o seguinte... isso aqui dura o dia inteiro. Eu falei isso pra ele, que era um negócio complicado. Eu penso da seguinte maneira. Primeiro motivo pelo qual as pessoas não conseguem êxito no marketing é que elas só decidem investir em marketing quando estão quebrando. Sim. Assim, muito triste. É quando tá no final do poço. Aí o cara quer ajuda. Exato. Ele não pensou em momento nenhum. Enquanto ele teve recurso, ele investiu em tudo. Na aparência da loja, ele investiu em produto. Que não é errado. Não é errado. Mas tem que... Mas, assim, não foi estratégico. Você precisa vender. Sim. É simples assim. Não adianta a máquina você sempre tem que funcionar. Cara, tem que funcionar. Então, assim, as pessoas investem em tudo, menos no marketing. Sim. Aí, quando se veem sem opção, encurralados, como, por exemplo, uma pandemia, uma sazonalidade. As pessoas não entendem o básico. Foi a época que eu mais fiz dinheiro. No período de sazonalidade baixa, é onde eu mais invisto. Sim. Eu pego aquilo que eu ganhei na minha alta sazonal e invisto no meu período baixo, porque eu preciso manter a regularidade. E fazer a média. Não adianta eu vender tudo no verão, por exemplo, picolé. Não adianta eu vender todo o meu picolé no verão no inverno e no quebrar. inverno eu fecho o quê? Fico 6 meses. Fechado, a fábrica fecha. Então, assim, é preciso lógica. Exato. Então, assim, isso fica um alerta e um aviso. Meu irmão, se você quer crescer na internet, se você quer realizar e realmente acontecer... Não só na internet. Na empresa tem que vender. Sim. Tem que vender. Para vender tem que ter marketing. Você precisa dizer quem você é, para que você veio. A grosso modo é o quê? A gente pega o empreendedor, que é o dono ali, o cara que criou aquela ideia, aquela empresa. Fugiu a palavra. Gestou a empresa em si, criou ali. A gente tem o eixo de marketing, que pega a tradução de tudo isso que o cara criou, tudo que está ali bruto, é um diamante bruto, a gente lapida, formata e traz para o consumidor. E do consumidor atrai ele para a venda. É essa a máquina. Tem muita coisa por trás disso, mas os nichos são isso. O marketing ele é o tradutor que vai pegar ali. Pô, tem uma empresa de picolé. Como que o meu picolé é diferente do Kibon, do Nestlé, do Magno? Eu tenho que ter os diferenciais. Eu vou pegar aquela tradução. Pô, meu picolé é feito do estilo gelato, italiano, não sei das quantas, nananã. E você vai traduzir tudo aquilo para fazer a venda. Sim. Trazer o diferencial da marca, fazer valorização do produto. Marketing sensorial. Você precisa fazer, principalmente quando você fala de comida, alimentos, alimentos e tal, você tem que fazer a pessoa sentir prazer ao ler aquilo ali. Ao ler, ao chegar na loja. Então, assim, caraca, nossa, você lê a descrição de um prato. A diferença de quem vende muito, por exemplo, no iFood, e quem vende pouco, é o que está escrito e a foto. Então, assim, o cara olha a foto, aí o cara lê bife saboroso, com aquele tempero. Seguia o raciocínio do cara. Assim, quem nunca comeu um bife saboroso? Todo mundo. Assim, então, nossa, deu água na boca. Aí você cebolas caramelizadas, molho, então, não sei das você tem que ter descritivo, todo material precisa ter descritivo. E eu acho que é isso. Só bota a lista de ingredientes, nada não funciona. Você não conectou. Então, se você não conseguir emocionar as pessoas, se você não conseguir mexer com a emoção da outra pessoa que está do outro lado, você vai ser só mais um passando, gastando dinheiro. Exato. Sem chegar a lugar nenhum. Beleza. É isso? É isso. Então, se você quer saber mais, quer aprender mais sobre marketing e consumir mais nosso conteúdo, clica aqui no botão abaixo ou no botão aqui em cima ou vai na nossa bio. Lá vai ter um link que vai te direcionar e você vai poder entrar em contato com a gente ou ver o nosso site. Beleza? Até a próxima. É isso. Vai. Bom, comigo é papum. Se você quer mudar a sua história, quer mudar
o seu caminho no marketing digital e precisa de um suporte técnico especializado, com muita criatividade, é só vir falar com a gente. Chama a Mavox que a gente resolve o seu problema. Grande abraço, até a próxima.